Bom dia, Diego. Bom dia. Bom dia, professor. Beleza? Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Caiane. Tudo bem? Esperar só um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Oi, David. Bom, galera, é o seguinte, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Acho que esse tá bom. Primeiramente, um bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem, galera. Estejam bem legais aí e tal. A gente vai hoje falar um pouquinho, né? Continuar aí. Na verdade, finalizar. Falei, Felipe, beleza? A gente vai finalizar o nosso curso de Geografia Regional falando das últimas duas regiões que a gente tem para discutir. Que, galera, de verdade, eu vou passar por isso bem rápido, falar para vocês, porque, tipo, é raríssimo cair algum tipo de questão acerca das regiões polares, e geralmente se cai é do Ártico, não da Antártida, eu já vou falar para vocês o porquê, tá? E são duas coisas bem específicas, que também é tranquilo. Daí a gente passa já para as mudanças climáticas. Lembrando, galera, que eu ainda tenho que falar algumas coisinhas que o Júlio, né, falou, deixou aqui, ilhas de calor, inversão térmica, falar para vocês um pouco do histórico também das conferências do clima, e finalizar com os principais movimentos terroristas do mundo, beleza? E a gente consegue aí encaixar, dar um fatality aí no nosso curso, tá bom? Só antes, galera, algumas coisinhas, né, que a gente tem que discutir rapidão, bem rapidão mesmo. Vocês viram que praticamente, né, praticamente não, a gente teve o cancelamento do Enem, né, agora, visto que o Brasil vai entrar em guerra, então não tem mais sentido, né, fazer Enem. Eu, como já estou, galera, sou só reservista e estou com 30 anos, dificilmente vou ser chamado. Caso vocês, galera, já tenham seus 18 anos, já tenham feito ali a sua entrada no Exército, vocês vão ter que combater o Exército americano, tá? Então, boa sorte para vocês. Desejo um sucesso, luz. Caso essa convocação chegue, galera, porque vocês sabem, né? Quando vai convocando os reservistas, eles vão chamando por... e também dá o Diego. Que esperto, quando vai chamando os reservistas geralmente são os peões, assim, né? A galera que tipo, vai no fronte de batalha e tal. Então, são os reservistas que estão com 18 anos. Assim, de maneira bem resumida, assim, vocês, entendeu? A grande maioria, pelo menos.
Eu, galera, como eu já estou com meus 30 anos aqui, caso eu perceba que está chegando próximo da convocação dos mais velhos, eu já fujo para o Uruguai, qualquer coisa, né? Fujo para a Argentina e tal, porque, olha, se tem uma coisa que eu não faria na minha vida, é combater porque existe algum governante tonto que arranjou briga, sendo que eu não tenho nada a ver com o assunto, entendeu? Mas, enfim, é brincadeira, tá? O senhor não brinca com o cancelamento do Enem, porque isso mexe com o meu coração. Logo sábado de manhã, o senhor já fala isso, já parei, tá bom? Mas, pelo amor de Deus, né, galera? Aquele dia o cara tava inspirado, né? Primeiro falou que o Brasil tem que combater o coronavírus. Eu não sei se ele pensa que o coronavírus é um exército, não sei exatamente o que ele pensa sobre o coronavírus, que a gente tem que combater, né? Mas falou que o Brasil não pode ser um país de maricas. O Brasil não pode ser um país de maricas. Primeiro que marica, galera, eu entendo que ele esteja se referindo ao homossexual, e você usar um tom pejorativo para falar de homossexual, né? Ou seja, você é um marica, como se marica fosse uma coisa negativa, uma conotação ruim, não tem muito sentido, né? Não faz muita lógica. E depois falou essa besteira aí, né? Que se o Brasil acabar com a saliva a respeito das relações com o Biden, então vai ter que partir para pólvora. Sim, pólvora. A gente tem muita pólvora para combater os americanos. Sim. Se juntar todos os exércitos do mundo, colocando Rússia, China e tal, dá uma briga boa, mas com vantagem para os americanos. Imagina o Brasil, galera. Tá? Imagina o Brasil. Obviamente, uma declaração completamente descabida. Tá bom? Então, agora sim, que vocês já perderam, né, um pouco até o rumo, porque vão ter que batalhar no front ali a favor do governo brasileiro. Beleza, Samuel, de boa. Tá, entrar no front ali como governo brasileiro. Vamos partir para as nossas questões aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, para falar das regiões polares, primeira coisa, a gente tem que saber dividir, galera. Nós temos aqui, que bola é essa? Planeta Terra, esquemático, tá? A gente tem a região do Ártico e a região da Antártida, que são coisas diferentes. Então, Samuel, você entrou como Samuel de novo. A região do Ártico... é a Sara. Entendi. Fragmentando. Essa região do Ártico, galera, ela é... Calma aí. Essa região do Ártico, ela é, galera, conhecida como Polo Norte, tá? E aqui é conhecido como Polo Sul. O Polo Norte, galera, e o Polo Sul, né, essas regiões aí do Ártico, da Antártica e tal, elas são regiões... Primeiro, o Ártico é um continente, galera? É um continente? Existe o continente ártico? Não. O Ártico não é continente. Por quê, galera? Porque o Ártico, ele só tem gelo. Sem terra por baixo. Agora, a Antártica, aí sim, galera, é um continente. Por quê? Porque existe o gelo por baixo, né, claro, com terra por baixo. Então não existe... A gente, hoje no nosso planeta, a gente tem 6 continentes, né? 6 continentes. A América, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania. Esse 6º continente é a Antártida, ou Antártica, tanto faz, tá bom? Os dois nomes são válidos. Se Antártica não é cerveja? Também, tá? Mas é Antártica ou Antártida, tanto faz. Não precisa falar só Antártida. O continente antártico tá certo também. Chamar de continente o Ártico, não bom. Professor, por quê? O Ártico não existe terra por baixo. É só um pedação de gelo boiando em cima da água. Já a Antártida, ou Antártica, sim. Tá? Você tem ali uma terra, continente por baixo, e aquele gelo recobrindo toda aquela superfície. Tá bom? Pessoal, de verdade, ó, a Antártida, hoje, existe pouquíssimo risco. A gente vai discutir aquecimento global, logo menos, né? Existe um risco assim, galera, minúsculo, dela sofrer um degelo. Dela ter um degelo, tá? Para a gente conseguir ter um degelo da Antártida, que é esse continente aqui ao sul, a gente deveria ter um aquecimento da nossa superfície terrestre
em torno de 11 a 13 graus. De 11 a 13 graus. Quando a gente fala do aquecimento global, as piores previsões do IPCC, para quem não sabe, galera, o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, ou Intergovernmental Panel Climate Changes, tá? Meu inglês britânico, diz aí que vai aumentar, tipo, 2,5 graus em 100 anos. Ah, isso aí também não é nada. Claro que é, tá? Mudança na biodiversidade, regime de chuvas, formação de furacão, tufão, etc. Uma série de problemas. Mas para derreter a Antártida, isso não vai rolar. Agora, o Ártico, sim. O Ártico, sim, tá? O Ártico, galera, tem uma temperatura maior, a média, né, de temperatura maior do que a Antártida. E por incrível que pareça, a gente já vai entender o porquê, isso não representa grandes problemas para o aquecimento global em relação à elevação do nível médio dos oceanos. Cara, existe aquele papo, não existe? Olha, se tiver um aquecimento global, vai aumentar o nível médio dos oceanos. Isso é verdade? Sim. Mas não é porque vai degelar o Ártico. Professor, por quê? Faça uma experiência, galera. Que nem eu falei para vocês, o Ártico, ele é um pedação de gelo boiando em cima do oceano. Pega você um copo, enche ele de água, até a boca assim, ó, e coloca uma pedra de gelo em cima desse copo, tá? Obviamente, você vai colocar, né, vai transbordar um pouquinho de água, porque você está colocando o volume do gelo, tá, beleza? Ó, conceitos de física aqui, nada muito evoluído. Tá, o volume do gelo, e aí vai ficar até a bordinha ali, ó, com um pedação de gelo boiando. Espera aquele gelo derreter. Vai transbordar o seu copo? Bom dia, Gi. Vai transbordar o seu copo? Não vai, galera, não vai transbordar o copo. Por quê? Porque o mesmo volume de gelo, de água que entrou no sistema, foi o volume de gelo que saiu do sistema. Ou seja, se derrete o Ártico, não é problema para aumento do nível médio dos oceanos. Professor, o que pode causar, então, esse aumento do nível médio dos oceanos? O degelo de neve de topo de montanha. Então, você pega, tipo, nos Andes, do Kilimanjaro, dos Alpes, etc. Como está aumentando a média de temperatura, todo aquele gelo vai degelando e aquela água vai entrando no sistema. Aí sim, né, aumenta o nível médio dos oceanos. Ou se derretesse a Antártida. Porque derreter a Antártida é água que está fora do sistema, porque a água está em cima do continente e aquela água está entrando no sistema. Isso pode aumentar também o nível médio dos oceanos. Agora, derreter o Ártico não é problema pro aumento do nível médio dos oceanos. Vocês entenderam, galera? Por quê? Porque o mesmo volume de gelo que sai do sistema é o volume de água que entra no sistema. Então, sem grandes problemas. Está aumentando o nível médio dos oceanos? Sim, pelo degelo do topo de montanhas. Estamos entendidos, galera? Tá? Beleza? Então, ó, tendo essa noção básica aqui, a Antártida, galera, eu vou pouquíssimo falar com vocês, tá? A Antártida hoje, ela é utilizada como um continente de estudos científicos. Estudos científicos. Quais montanhas, David? Praticamente todos os dobramentos modernos, tá? Mas geralmente os que mais aparecem, David, é o Kilimanjaro. O Kilimanjaro, para quem não se lembra, galera, é o ponto mais alto da África, tá? Porque geralmente é o que a gente utiliza para provar, digamos assim, o aquecimento global. Porque quando você pega fotos do topo do Kilimanjaro na década de 50, na década de 80 e nos anos 2000, você vê que a quantidade de neve, ela progressivamente ela vem diminuindo. E toda aquela neve está virando água que, de uma maneira ou outra, pelo ciclo da água, está entrando nos oceanos, aumentando o nível médio dos oceanos. Então, o Kilimanjaro é um bom exemplo, tá, David? Você pode pegar também os Alpes, as Montanhas Rochosas, os Andes. Todos esses dobramentos modernos, eles estão tendo uma redução da quantidade de neve no seu topo, o que é uma evidência do aquecimento global. Tá bom? Então, ó, a Antártica é praticamente utilizada para estudos científicos. O Brasil, inclusive, né, tem a base na Antártida. Vocês sabem que a base da Antártida do Brasil nos anos 2000 até pegou fogo? Galera, estamos mal, hein? Tá bom? Até pegou fogo a nossa base da Antártida. A gente reinaugurou, né, ano passado, fez toda uma reforma, tal, beleza? E geralmente utiliza para fazer estudos científicos. Inclusive, galera, o meu orientador na faculdade, acho que eu já falei para vocês isso, né? Eu, na faculdade,
quando entrei, não queria ser professor, eu queria ser um pesquisador, né? Eu queria fazer coisas aí relacionadas ao clima, climatologia. Apesar de hoje eu falar muito mais de atualidade, geopolítica, climatologia foi meu objeto de estudo dentro da geografia, né? Eu acabei me distanciando um pouco pelas coisas da vida e tal, mas é um assunto que eu curto bastante ainda, né? Talvez geografia mesmo, assim. É que tem muita coisa. Enfim, tá, não interessa isso, mas é um assunto que eu gosto bastante. Climatologia, meu professor, ele fez doutorado em climatologia antártida, tá? Inclusive, galera, teve uma das vezes lá antes de eu sair, que eu era um dos orientadores mais próximos dele, que ele até ofereceu para a gente ter a possibilidade de eu ajudar ele, né, a fazer as pesquisas e tal. Eu acabei tendo uma outra oportunidade de virar professor num cursinho e tal, aí acabei abandonando a pesquisa e, enfim, né? Mas imaginou, galera, que louco? A proposta era, tipo, de ficar 3 meses lá na Antártida. E era no período de... Porque vocês sabem lá que fica 6 meses de dia e 6 meses de noite, né? Era nos 6 meses de dia que ia ficar. Então, nos 6 meses ali, sem o sol se pôr, na base brasileira da Antártida. Ele já tinha feito esse trajeto, ia ser pela 5ª vez, né, que ele ia fazer. Louco, galera. Da hora. Aliás, inclusive, existe... Melhor professor para vocês falarem isso, tá? Acho que foi no ano retrasado, se não me engano, o Márcio, o Novaes, né? A gente dava plantão junto no Vetor à tarde. E ele porque queria me convencer a fazer uma viagem para a Antártida, que é o sonho dele, conhecer lá. Daí eu falei para ele, pô, quase que eu fui e tal, né? Daí ele tava colocando lá os planos dele. Não, porque é só você pagar não sei quantos R$ 1.000, porque vai um navio do não sei da onde. Então, galera, quem quiser, ó, fica a recomendação. Fala pro Márcio que vocês têm vontade de ir para a Antártida, o cara vai adorar e vai ficar falando 30 horas sobre isso, tá bom? Então, dica aí para vocês. Então, ó, o Ártico, galera, não é continente, a Antártida é continente. Vamos falar um pouquinho sobre o Ártico, ó. Então, tira um print aí, galera, que eu vou usar a próxima lousa para falar dele, do Ártico. Alguém tem dúvida até o momento? Professor, tem uma dúvida. Você falou que são 6 continentes, mas eu sei que o símbolo das Olimpíadas são aqueles 5 anaizinhos, assim, ó, que representa os 5 continentes. Então você errou. Pera, é porque a Antártida, ela não tem população própria, tá? Todos os moradores da Antártida, eles são moradores de outros países. A Antártida é toda dividida, toda segmentada. Então tem uma parte que é dos Estados Unidos, uma parte que é do Brasil, uma parte que é, enfim, tá? De vários países aí. Fala aí, David. Professor, eu acho que faz uns meses atrás, eu tinha visto algo sobre é, a expansão marítima da Argentina em direção ao Antártida. Você pode explicar o que aconteceu? Eu não entendi direito. Então, é que as regiões, a Antártida ainda não foi muito explorada, tá, David? Mas a gente acha que existe uma reserva de petróleo, gás natural, no subsolo. E aí, qual que é a questão? Ó, se a gente for pegar aqui, David, aqui está a Argentina. Como esse meu mapa é um mapa de Mercator e ele distorce muito as regiões polares, não existe polo sul, tá vendo? Ó, no meu mapa, e não existe polo norte no meu mapa, tá? Por quê? Porque não daria para representar, porque ele ia ficar muito grande assim. A Argentina tem várias ilhazinhas aqui, ó, em direção ao sul. E quando você é dono de um território, de uma ilhazinha, você tem direito de exploração até 200 milhas náuticas do litoral. Então, o que a Argentina vem fazendo hoje? Ela vem exigindo a posse de uma série de ilhas mais próximas da Antártida, alegando que o território é dela, não porque está interessado em explorar a ilha, mas porque está interessado no círculo que vai se formar de 200 milhas náuticas para a possibilidade de exploração de futuras reservas de gás natural, petróleo, etc. Tá bom? É mais ou menos o Beleza, que a China beleza. É mais ou menos o que a China faz, só que a China faz construindo ilhas artificiais. A China é mais malandra, tá? A Argentina pega o que já existe para falar que é dela. No Ártico, galera, o Ártico, hoje, ele vem passando por uma redução da sua área. Graças, claro, ao chamado
aquecimento global, que a gente vai, inclusive, galera, começar a estudar na aula de hoje, tá? Graças ao chamado aquecimento global. Essa redução da sua área, lembrando, né? Não causa aumento do nível médio dos oceanos. Mas, em compensação, isso traz, galera, como consequência da biodiversidade, uma alteração da salinidade do mar local. O que, de novo, né, afeta a biodiversidade, a vida marítima e tal. Para falar das consequências negativas do aquecimento global, eu vou utilizar na aula de aquecimento global, tá? Vamos falar das consequências positivas? Não, professor, tá maluco. Como assim, consequência positiva do aquecimento global? Galera, por incrível que pareça, tem países, Rússia, que estão torcendo para que o aquecimento global aconteça, tá? Por quê, professor? Porque... Não, por quê, galera? Porque vai ser bom para eles. É bom, tá? Também pelo frio, né, Sara? Também pelo frio. Mas a questão é o potencial econômico que existe naquela área. O potencial econômico que existe. Quando eu pego para vocês o mapa azimutal da região polar, o que é o mapa azimutal, professor? É aquele que coloca como referência o polo, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o meu globinho. Meu globinho também, ó, não tem o polo norte, tá? Aliás, galera, eu tô percebendo que os mapas aqui de casa têm um certo preconceito com o Polo Norte. A Antártica tem, tá vendo? Ó? A Antártica, que é o continente, tem. Mas o Polo Norte não tem. Acho que ele estaria nesse buraco aqui, por onde entra o negocinho e tal. Isso tudo é uma região que está congelada. Inclusive, galera, existe um grave problema da Rússia, no inverno, ela não ter saída para mares quentes. Isso foi uma coisa que eu discuti com vocês há muito tempo. Começo do ano, quando a gente estava discutindo a União Europeia. Quando a gente estava discutindo a União Europeia, eu falei para vocês que em 2013, finalizou em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia e tirou a Crimeia dos ucranianos. Professor, por que eles fizeram isso? Alguns motivos. Primeiro, a Ucrânia estava ameaçando entrar para a União Europeia, então a Rússia fez essa intervenção para impedir, né, que os ucranianos entrassem para o bloco. E tem outras questões envolvidas também. A Crimeia é uma região que tem bastante gás natural, e é uma região de saída de oceano de mar quente. A Rússia tem um grave problema que ela não consegue fazer comércio marítimo no período de inverno. Simplesmente. Professor, por quê? Porque toda essa região por onde a Rússia tem saída está congelada. Olha que vantagem, galera. Se aconteceu o degelo do Ártico, então eu vou colocar aqui, ó, vantagens desse degelo. Primeiro, novas rotas marítimas que vão beneficiar principalmente a Rússia, galera, que não tem saída para mares quentes durante o período de verão. Não tem. Tá? Não tem saída para mares quentes no período de verão. Então, o degelo vai criar novas rotas marítimas pelo degelo, tá bom? E aqui está um grande problema. Lembra que eu falei para vocês que o Ártico ele tem um potencial, porque ainda não foi explorado, mas de potencial de reservas biológicas ali, de petróleo, gás natural? Aqui é comprovado. Existem extensas reservas de petróleo. E para saber, galera, quem vai explorar esse petróleo, a gente tem que saber aquele conceito de zona econômica exclusiva. Vocês irem isso lá com o Júlio, né? Na parte de geografia do Brasil, tá bom? A zona econômica exclusiva.
Porque pensa o seguinte, galera, só para vocês lembrarem um pouquinho. Imagina que, por exemplo, a gente tem petróleo no nosso litoral. Bacia de Campos, Bacia de Santos, Bacia do Espírito Santo, tal. Beleza. Como que a gente sabe até que ponto do nosso litoral o petróleo é nosso, até que ponto são áreas internacionais? A ONU fez uma convenção para decidir isso. E ela estabeleceu uma série de limites. O mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva, tá? O que importa aqui para a gente, nessa aula aqui, é a chamada zona econômica exclusiva, que é uma extensão que vai até 200 milhas náuticas, tá? 200 ml, 200 milhas náuticas, que equivale mais ou menos, galera, a uns 370 quilômetros do nosso litoral, tá? Essa extensão que o Brasil pode explorar o subsolo. Vamos tentar ver o que vai acontecer aqui, ó. Quais são os países que estão dividindo o Polo Norte? Canadá, Alasca. Alasca pertence a quem, professor? Estados Unidos, Rússia, Noruega e Dinamarca com a Groenlândia. Hoje nós temos, galera, para dividir essas reservas de petróleo, Noruega, Dinamarca, a Dinamarca com a Groenlândia, tá? Aliás, vocês viram que o Trump, safadinho, estava querendo comprar a Groenlândia dos dinamarqueses? Isso lá no começo do ano. Nossa, professor, por quê? Por que ele está interessado na Groenlândia? Para fazer postos militares, porque a gente sabe que no futuro o Ártico vai ser uma região de disputa, e para conseguir uma zona econômica exclusiva maior para fazer a futura exploração do petróleo naquela região, do petróleo e do gás natural, tá bom? Então, Noruega, Dinamarca, Canadá, Alasca, que é dos americanos, e Rússia. De verdade, galera, a gente sabe que tem aquela frase, né? Inclusive, já falei para vocês na aula de Oriente Médio, aquela frase célebre: a era do petróleo acabou, não porque acabou-se o petróleo. Aliás, mentira, tá vendo? Já dei spoiler da frase já. A era das pedras acabou, não porque acabaram-se as pedras. Assim como a era do petróleo vai acabar, não porque acabou-se o petróleo. Mas não dá para desprezar o potencial ainda que o petróleo tem, galera. Então, assim, com as reservas ficando cada vez mais rarefeitas, o aquecimento global reduzindo a quantidade de gelo que existe no Ártico, isso vai representar uma potencialidade boa de novas rotas econômicas para a Rússia, principalmente, e a possibilidade de exploração do petróleo. Só que, para a gente conseguir dividir isso aqui, exatamente, cara, em proporções iguais, entre Estados Unidos, Canadá, Rússia, etc., vai dar uma briga boa. Hoje, o petróleo que fica em águas internacionais ou em áreas de disputa, ele não pode ser explorado. O maior exemplo que eu dou para vocês é aqui, ó. Meu globo é ótimo, né? Então, eu te mostrar aqui que acho que fica melhor. É aqui, ó. Calma aí. Noruega, Reino Unido. Esse mar aqui chama Mar do Norte. Aqui existe uma baita reserva de petróleo. Se a Noruega começar a explorar, ela vai pegar petróleo que pertence ao Reino Unido. Se o Reino Unido começar a explorar, vai pegar petróleo que pertence à Noruega. Sabe o que acontece? A ONU não deixa nenhum país fazer essa exploração. Não pode hoje explorar petróleo de águas internacionais. Ficou decidido, galera, na Convenção da ONU, que trata sobre os limites do oceano para a relação de exploração, que quando você tem petróleo em litígio, petróleo em disputa, aquilo não pode ser explorado até que comecem a ficar rarefeitos as quantidades de petróleo que já existem de fácil exploração, tá? Então, por enquanto não explora. Mas, com o degelo e com a necessidade, galera, que a gente sabe que existe por matéria-prima tal, e pegando duas das maiores potências geopolíticas do mundo, é bem possível que no futuro próximo, questão de 5, 10 anos,
a gente começa a ouvir falar um pouquinho mais sobre esse conflito no Ártico. Tudo bem, pessoal? Fala aí, David. Professor, eu acabei caindo no momento que você ia falar sobre o benefício para a Rússia do aquecimento global. Você poderia repetir, por favor? Claro. David, ó, se você for observar no meu globinho aqui, a Rússia é esse país aqui, ó. A Rússia ela tem um grande aqui. A Rússia tem um grande problema que ela não tem saída para o Oceano de Mar Quente no período de inverno, porque durante o inverno isso aqui fica tudo congelado, David. Então eles não conseguem fazer comércio marítimo, não dá. Isso, claro, trava a economia dos russos. Inclusive eu estava analisando que falei bastante tempo para vocês lá no comecinho do ano que quando eu falei de União Europeia e tal, que a Rússia ela foi dominar a Crimeia. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Ah, beleza. A Rússia dominou a Crimeia, que pertencia à Ucrânia, né? Lembra disso? Essa ilhazinha aqui, ó. Tanto que meu mapa está desatualizado, porque ele está na mesma cor da Ucrânia, mas hoje a Crimeia, que é essa ilhazinha que está em cima do Mar Negro, pertence à Rússia, tá? Por que a Rússia dominou a Crimeia? Eles alegaram que é para proteger os descendentes russos que viviam aqui. Mas a gente sabe que o carinho que eles têm pela galera da Crimeia não seria tão grande para fazer uma invasão à Ucrânia, tá? Então, quais foram as motivações dessa invasão na Ucrânia? Primeiro, demonstrar poder geopolítico para impedir que a Ucrânia entrasse para a União Europeia, isso é super importante. E segundo ponto, reservas de gás natural e de petróleo que tem ali. E terceiro, que é o que tem a ver com a aula de hoje, saída para o Oceano de Mar Quente. A Rússia carece muito dessa possibilidade de rotas comerciais marítimas. Então, para isso, né, que dominou a Crimeia, e se tivesse um aquecimento global, ia reduzir a quantidade de gelo e abrir novas possibilidades para a Rússia fazer comércio, inclusive no inverno. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Então, pessoal, ó, das áreas polares, é isso que tem chance de aparecer para vocês, tá? Quais são as vantagens? Principalmente isso aqui, ó, essa lousa é a mais importante. Quais são as possibilidades? Lembrando que não causa aumento do nível médio dos oceanos e existe a possibilidade de novas rotas marítimas, principalmente para a Rússia, e existe uma baita reserva de petróleo ainda não explorada, mas que no futuro próximo vai ser motivo de atrito. Escuta o que eu estou falando, tá? Vai ser motivo de atrito. Calma aí, galera. Acho que melhora assim um pouco. Permafrost, Felipe, bem interessante, tá? Isso tem a ver com a Rússia. O permafrost, a Rússia é uma região que, aliás, é um pouco natural, tá? Como é muito frio, o que vai acontecendo? Quando vai tendo a morte da taiga, daquela vegetação, todas aquelas folhas, elas ficam armazenadas e como o frio é muito intenso, funciona como se fosse uma espécie de geladeira. Toda aquela matéria orgânica fica debaixo do gelo, fica aderindo ao solo, tá? O que o aquecimento global está fazendo? E o aquecimento global, ele vem tirando aquela camada superficial de gelo e toda aquela matéria orgânica que estava debaixo daquele gelo já está se decompondo e essa matéria orgânica está virando metano. Então, o aquecimento global, olha a consequência, né? O aquecimento global, ele tira aquela camada de gelo por cima do permafrost, que é esse solo com muita matéria orgânica concentrada e com muito metano, e acaba liberando metano para a atmosfera. Professor, qual que é o problema de você liberar metano para a atmosfera? O metano é o principal vilão do aquecimento global. Professor, não é o CO2? O CO2 em quantidade, porque a gente emite muito mais CO2 do que metano. Mas, assim, por molécula, o metano ele tem uma capacidade de efeito estufa muito maior do que o CO2. Então, o aquecimento global, ele retira aquela camada de gelo do solo russo, fazendo com que o permafrost, todo aquele metano armazenado debaixo daquele solo, vá para a superfície e intensifique a problemática do aquecimento global, tá bom? Então, é o aquecimento global gerando mais aquecimento global, de maneira resumida, tá? Porque está liberando todo aquele potencial de metano que existe embaixo do solo russo. Beleza? Cara, tira um print aí quem quiser. E vamos partir para o nosso papo de aquecimento global. O encanado que tá torto, galera, tá dando para ver, né, direitinho. Acho que sim, né, tio? Tá.
Então, vamos falar aqui, galera, de... Essa aula aqui vai ser um pouco mais longa, né, claro. De mudanças climáticas e a geopolítica do aquecimento global. Inicialmente, galera, eu vou tratar com vocês da parte que o Júlio deixou para mim, tá? Que são dois problemas relacionados à parte urbana da cidade. Dois problemas relacionados a... Também, né, tá relacionado a mudanças climáticas, mas não são mudanças climáticas globais. São mudanças climáticas regionais. Como assim, professor? Eu falar para vocês, olha, São Paulo está sofrendo com ilha de calor. Beleza, galera, tá mesmo. O que isso tem a ver com mudança climática? Nada. Eu falo, olha, São Paulo está tendo aquecimento global. Pô, aí beleza. Aliás, São Paulo não, o mundo está passando por aquecimento global. Aí é uma coisa que está relacionada ao mundo. Então, quando a gente for fazer análise, por isso, né, que é importante a gente ter noção de escala que a gente está falando. Olha, São Paulo libera muita poluição. Pô, beleza. Isso tem a ver com mudanças microclimáticas. Macroclima, ou seja, clima mundial, isso já é outra coisa. Tanto que, por exemplo, esse mesmo professor que eu falei para vocês, né, que era o meu tutor ali na faculdade, ele falava isso, ó, não é que a poluição não vai causar nenhum tipo de alteração climática, mas ela causa alteração no microclima, ela causa alteração em São Paulo. Ele era um grande defensor do não aquecimento global, tá? Ele se dizia não aquecimentista. Aliás, galera, eu devia ter suspeitado na época, tá? Ele concorreu a deputado federal nas últimas eleições. Adivinha por qual partido? PSL. Já dá para ver, já, tá? Mas a ideia, ele acabou não sendo eleito. E, aliás, ele era um dos cotados para ser o ministro do Meio Ambiente, tá? Para ser o ministro do Meio Ambiente, antes do Ricardo Salles. Ele é um dos caras, da Ricardo Augusto Felício. Ele tem uma ligação muito forte assim, com o PSL, com o Bolsonaro e tal. Professor da USP. E, aliás, ótimo professor, viu? Como professor, assim. Talvez como pensamento e tal, eu não concordo muito com ele, mas, enfim, como professor ele era sensacional mesmo. Um dos caras que me fez apaixonar por clima, tá? O professor sempre soube desse seu lado. Mentira, galera. Então, ó, mudanças climáticas e geopolítica do aquecimento global. Vamos lá, ó. Primeiro problema climático que eu queria falar com vocês tem mais a ver com o que o Júlio, né, pediu, que é o problema das ilhas de calor. Ilhas de calor. Seguinte, pessoal, ó, ilha de calor. O que acontece? Essa ilha de calor, aliás, eu sempre coloco esse termo agora, porque antes eu só falava, agora eu coloco na lousa porque o Enem, ele cobrou, e ele cobrou recentemente, talvez alguns de vocês tenham passado por essa prova, tá? É causado pela diferença de albedo dos materiais. Vocês lembram dessa palavrinha, galera? Albedo? Acho que é do Enem do ano retrasado, se eu não me engano. Tá? Então, fazendo, não, professor, nem imagino que esse albedo aí, não sei o que lá. Tá? Talvez vocês se lembrem dessa palavrinha. O que é esse albedo aqui? Esse albedo é a capacidade do material refletir luz e calor. Capacidade do material refletir luz e calor. Então, por exemplo, galera, ó, aliás, imagem de satélite, geralmente a gente faz com isso, né? A gente não, porque eu não faço nada, mas a gente, assim, tô falando dos seres humanos, né? Eles pegam, galera, toda a noção, sei lá, uma área florestal, etc. Aí coloca ali, galera, os sonares, né, tal, aquela que emite os raiozinhos, e aí, de acordo com a quantidade de raios que é refletido, eles conseguem saber a temperatura, qual material que é ali, se é vegetação, se é solo, enfim, mais diversos tipos de solo, tá? Isso é pelo albedo. Albedo, que é essa capacidade aí dos materiais de refletir o calor, tá
Tá bom? David voltou aí? Agora? David não tá pagando muito bem a internet aí, ó. O David, coitado, teve que mudar para Oi. Agora, né? Isso que... Brincadeira. Agora é isso que tá acontecendo com o David, ó. Então, ó, essa é a diferença de albedo dos materiais. Isso vai fazer, galera, com que a gente tenha, em geral, um centro com maiores temperaturas altas temperaturas e a periferia com baixas temperaturas. Professor, por quê? Vamos fazer a imagem aqui de São Paulo. Eu acho que São Paulo, galera, é ótimo para a gente conseguir entender isso. Vamos pegar a região da Paulista. Na Paulista a gente tem prédio de um lado e geralmente, galera, para piorar, aqueles prédios espelhados, né? Então aqui é os espelhinhos, tudo tal. Calçada, rua. Cadê aqui? Ciclovia. Rua, calçada, prédio espelhado do outro. A gente fica zoando, galera. Geralmente o professor de física dá esse exemplo quando vai falar de prédio côncavo, quando vai falar de lente espelho côncavo, convexo, né? Todo aquele papo de foco, essas coisas assim. Vocês sabiam que tinha no Reino Unido um prédio que ele tá fazendo o carro pegar fogo. Por quê? Porque eles tinham construído um prédio espelhado que era no formato côncavo. E aí, tipo, o foco, ele ficava sempre no mesmo espaço, no meio da calçada. Se tinha um carro lá, o carro pegava fogo, tá? De tanta concentração dos raios solares que tinha naquela região. Quando a gente pega aqui, galera, o sol, solzinho, ó, solzinho feliz, tá? Tudo tal. Vem os raios solares. Ele vem, reflete, 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 reflete. E por aí vai, galera. Fazendo um monte de reflexão e absorção desse calor, aumentando as temperaturas no centro da cidade. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Que esses materiais, como asfalto, concreto, vidros espelhados, eles têm essa capacidade de refletir o calor e vão fazendo com que se forme uma atmosfera muito mais quente ali, tá? Ô, David, você voltou agora vai. Tá difícil hoje, professor. Tá? David, ó, acho que o de mais importante, assim, tá, que eu tinha comentado, essa palavrinha, eu não sei desde quando, David, você faz Enem, se você já fez Enem mais de uma vez, essa palavrinha ela apareceu no Enem do ano retrasado, albedo, tá? E muita gente, era uma questão simples, só que como muita gente não tinha noção, não tinha nem ouvido falar dessa palavra albedo, acabou ignorando, né? Acabou errando essa questão. Albedo é a capacidade do material em refletir luz e calor. Então, quando você pega imagem de satélite para fazer estudos sobre utilização do solo, essas coisas, geralmente é pelo albedo que você faz. Você emite ali alguns raios, né? Não sei exatamente qual material que aquilo você emite, e aí, de acordo com o tanto que está refletindo e como que está refletindo, você consegue saber a temperatura da superfície, qual material que é, se é concreto, se é vegetação, etc. Tudo isso pelo albedo dos materiais. Qual que é a questão, David? O uso do solo do centro, ele é muito diferente do uso do solo da periferia. Se a gente pegar o centro da cidade, é uma região que tem mais concreto, tem mais asfalto, prédios espelhados. Inclusive aqui, ó, eu fiz um desenho esquemático da Paulista. Prédio aqui, prédios espelhados ainda, calçada, que é a ciclovia, ó, que dá para andar, tal. Calçada e prédios espelhados do outro. Os raios solares, eles vão refletindo de determinada maneira que vai formando quase como se fosse uma estufa aqui na região central de São Paulo. Isso vai aumentando a temperatura. Professor, mas você também é chato, hein? Qual que é o problema do centro ser mais quente? Cara, a princípio nenhum, tá? A princípio nenhum. O problema está nas consequências disso. Por exemplo, como vocês pertencem à elite burguesa econômica paulista, provavelmente vocês moram nas regiões centrais de São Paulo, próximo da Paulista,
Moema, né, bairros nobres assim da cidade de São Paulo. Agora, vocês vão estudar, por exemplo, pode ser numa USP, vão estudar, por exemplo, numa universidade um pouco mais periférica, vocês vão sentir, galera, a diferença. Por exemplo, a USP, ela fica bem mais na zona oeste, assim, né? E como é uma região muito arborizada, quem for estudar lá, claro, né? Vai sentir um frio absurdo, galera. Principalmente no período da manhã. Você sai assim, tipo, eu, por exemplo, né, morava na região do Tatuapé. Não é Tatuapé, é Água Rasa. É um bairro que fica entre o Tatuapé e o Belém, né? Eu saía com uma temperatura, tipo, sei lá, 20. Eu sempre fui muito calorento, tá? Eu uso bermuda para tudo. Então, eu usava uma bermudinha, tá? Uma camiseta, saía de casa. Chegava na USP, galera, a temperatura, tipo, tava 14 graus, 15 graus. E como é muito úmido, dá uma sensação térmica, ela fica ainda maior, né? Parece que tá ainda mais frio. A gente tem diferenças de temperatura que podem chegar a mais de 7 graus. Então, se eu fizer para vocês o município de São Paulo esquemático aqui a gente tem o centro, isso é um ovo, não é, tá? É o município de São Paulo. O centro, galera, todo cheio de prédios, concretos, tal, beleza? Com altíssima temperatura, tendo médias térmicas de 25 graus anuais. Já as regiões mais periféricas, que em geral são áreas de mananciais, tem reservatórios de água, são regiões mais arborizadas. Isso aqui são as arvorezinhas, tá, da periferia. Professor, olha, essa aqui você superou, hein? Tá? São as arvorezinhas da periferia, tem um albedo menor. Então vai fazer com que a temperatura média aqui seja em torno de 19 graus. Esse fenômeno a gente chama de ilha de calor. Professor, entendi. Só não vejo qual é o problema. Só vou deixar vocês terminarem de copiar aí, que daí eu apago a lousa e falo para vocês qual que é o problema. Tá bom? Vocês já terminaram de copiar? Não, né? Eu vou contar aqui 23 segundos na minha cabeça, hein? Contei, acabou? Vou apagar, hein? Então, ó. Para vocês conseguirem entender o problema, a gente vai ter, galera, que fazer uma associação com climatologia, com o que vocês aprenderam em climatologia. Professor, então ferrou, porque eu já esqueci tudo. Não. Vamos pegar aqui, ó. Periferia, arborizado, temperatura 19 graus. Centro, cheio de prédios, temperatura 25 graus. Vamos lá, galera. Temperatura aqui é menor. Se a temperatura é menor, por favor, hein, galera, me respondam certo. Se a temperatura é menor, a tendência é que seja um centro de alta ou baixa pressão atmosférica? Alta. Perfeito, David. Muito bom, muito bom. Um centro de alta pressão atmosférica. Porque a temperatura é menorzinha. Já a região central, mais quente. Um centro de baixa pressão atmosférica. O vento, alta, baixa ou baixa, alta? Sempre, hein, galera? Sempre. O vento, ele sempre vai
da alta em direção à baixa pressão. Então, aqui nós temos o deslocamento de ventos. E esses ventos, galera, em geral, são ventos úmidos, carregando toda a umidade que existe na região. Isso quer dizer que nas regiões periféricas tende a chover menos chuvas. E se for pegar o caso de algumas cidades, as principais, tá? Inclusive, é nós, São Paulo, aonde que estão os reservatórios? Billings, Guarapiranga, Cantareira, Alto Tietê, tudo na periferia. Então, ó, menos chuvas, que são justamente as áreas onde nós temos os reservatórios de água, né? As represas, os locais que fazem o abastecimento de São Paulo. Já a região central, região de baixa pressão, fica com muito mais chuvas, favorecendo, por exemplo, processos como enchentes. Convenhamos, na região que tem mais asfalto, é a região que chove mais. A região que é mais densamente povoada é a região que chove mais. Obviamente, chove, vai alagar os rios, nas áreas de várzea, a gente tem problemas como os problemas das enchentes. Além de tudo, isso aqui, galera, é uma conexão que vocês podem fazer. Isso aqui está muito relacionado, por exemplo, à questão de dengue também, né? Porque chove mais, vai formando mais reservatórios de água, né? Porque mais poças, tal, essas coisas, que é ótimo para a proliferação aí do mosquitinho da dengue, do Aedes aegypti. Tudo bem, galera? Deu para entender? Então, assim, a ilha de calor em si não é um problema. Porque vai ficar mais quente e mais frio. O problema é a consequência da ilha de calor, que faz que chova menos nas áreas periféricas, que geralmente é onde estão os reservatórios de água, e que chova muito mais nas regiões centrais, que são densamente povoadas, favorecendo as enchentes e reservatórios propícios ali à proliferação da dengue. Fala aí, David. Professor, então, tipo, isso se constitui como um erro de planejamento, tipo, já que os reservatórios estão mais localizados em locais que chovem pouco? Eu creio que sim, né, David? Sim. Eu tô pensando aqui se seria... Porque seria difícil também colocar um reservatório de água numa região central, né? Uma região mais valorizada e tal. Talvez, David, porque o problema não é difícil de ser solucionado, tá? Professor, tem solução? Acho que, assim, talvez poderia manter da maneira como está hoje, porque é uma lógica meio de mercado mesmo, de desenvolvimento das cidades. A região central, ela é mais densamente povoada, porque tem mais serviços, mais informações, etc., do que a região periférica. Mas existem maneiras de você amenizar o problema, tá? Das ilhas de calor. Eu acho que seria melhor do que pensar um replanejamento, porque construir um reservatório de água bem no meio da cidade, David, acho que não seria muito economicamente viável, tá? Qual seria a solução? E aqui eu pergunto, porque tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai pensar soluções para esses problemas ambientais, a gente sempre tem que respeitar um negocinho chamado de lógica e direitos humanos. Isso é muito fácil a gente acabar com a ilha de calor. É só você tirar todo o asfalto e prédio do centro da cidade. Eu já tive esse tipo de resposta numa prova de segundo ano do ensino médio, tá? E aí eu dei errado, o aluno questionou, professor, mas por quê? Vai solucionar a ilha de calor? Vai, claro, né? Por favor, né, galera? Isso não é solução, tá bom? Como acabar com a pobreza no mundo? Mata os pobres. Não é solução, beleza? Aliás, essa pergunta, você imaginou? Como acabar com a pobreza no mundo? Segunda fase da FUVEST. E aí, galera, responde. Tem 5 linhas, vai lá. Brincadeira, ó. Mas a solução para resolver, pelo menos assim, amenizar essas ilhas de calor, seria a construção de mais áreas verdes no centro da cidade. Ou respeitar as áreas verdes que já existem, tá bom? Por exemplo, galera, existem alguns prédios hoje que já estão fazendo isso. Ou os chamados jardins verticais. Você já viu esses jardins verticais já?
Jardins verticais, geralmente eles desenvolvem. Isso teve, inclusive, na Avenida 23 de Maio. Lembra que deu um problema? Na época com o Haddad era o prefeito. Ele fez um monte de grafite naqueles muros da 23. Aí depois o Dória veio, ele pintou de cinza, porque ele não gostava do grafite. Aí a galera começou a reclamar que a cidade tinha ficado feia, não sei o que lá. E ele foi lá e construiu aquele muro verde. Então hoje você passa pela 23, tem um monte de vegetaçãozinha assim, ó, nos muros e tal. Ah, professor, ele fez isso pensando nas ilhas de calor. Por favor, né? Primeiro que você colocar muro verde na 23 não vai solucionar a ilha de calor, e ele fez por conta das críticas, porque ele quis apagar o grafite que tinha sido feito, né? Para colocar o muro cinza, a galera reclamou, e ele falou que não, desde a ideia inicial a ideia era fazer um muro verde. Tá bom, né? Enfim. Mas se a gente começar a fazer isso, galera, ao longo de vários prédios, isso tem que partir do incentivo do próprio município, ou do estado, né? De incentivar com que essas pessoas desenvolvam vegetações, muro verde, etc., para ir amenizando essa reflexão de calor e amenizando esse aumento muito grande das temperaturas. Mas o que a gente está fazendo hoje é indo justamente na direção contrária, construindo prédios espelhados, mais concreto, mais asfalto, etc. Então a tendência é que essas ilhas de calor elas fiquem cada vez mais intensas, digamos assim. Tudo bem, pessoal? Beleza, ilha de calor? Bem simplesinho, né? Acho que sem grandes problemas. O próximo problema, ele é um pouco mais complexo, que é o problema da inversão térmica, tá? Que também não faz parte da minha aula, isso aqui é mais ajudando o Júlio, assim, tá? Então, ó, tira um print aí quem quiser. Inversão térmica. Eu vou colocar, galera, a definiçãozinha de inversão térmica. Possivelmente vocês não vão entender muito, tá? Quando eu colocar a definição. Depois, quando eu fizer o desenho e fizer a explicação, vai fazer mais sentido, prometo, tá bom? Então, ó, a inversão térmica, ela não é um problema ambiental. Até porque, galera, a inversão térmica, a ilha de calor não, tá? Mas a inversão térmica, ela é um fenômeno natural. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é que aconteceria inversão térmica com ou sem ação antrópica. Tá? Tanto faz a ação do homem para a inversão térmica. Não é um problema ambiental. Vírgula. Mas causa prejuízos à atmosfera se ocorre em regiões poluidoras e cercadas por serras ou montanhas. Tá? Isso é muito importante, galera, para vocês saberem. A inversão térmica não é um problema. Porque quando a gente fala um problema ambiental, sei lá, o aquecimento global, pô, aí sim é um problema ambiental. Por quê? Porque é causado pelos seres humanos, não teria, né? Pelo menos aí teoricamente, tá? Se não tivesse a ação antrópica. A inversão térmica não. Ela sempre aconteceu, sempre vai continuar acontecendo, indefinitivamente, tá? Por quê? Porque é uma coisa natural.
ela só se torna um problema se ela acontece em cidades que são poluidoras ou cidades que estão cercadas por serras ou montanhas. Vamos pensar, uma cidade que libera bastante poluição e que está cercado por serras e montanhas. É nós, São Paulo, né? Galera, São Paulo, a gente está exatamente entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Ou, como alguns aqui, não sei, galera, se alguém aqui mora na Zona Norte de São Paulo, tá? A Zona Norte fica bravo quando eu falo Serra da Mantiqueira. Porque a Serra da Mantiqueira, para quem mora em São Paulo, né, que é paulistano, chama de Serra da Cantareira. Mas Serra da Cantareira é só a parte paulistana da Serra da Mantiqueira. O nome da serra mesmo é Serra da Mantiqueira, tá? Então, para quem já foi para o Horto Florestal, tal, aquela região é a Serra da Mantiqueira, não é a Serra da Cantareira. Se tivesse alguém da Zona Norte aqui, ia ficar bravo, tá? E cercado por serras e montanhas. Ó, eu vou colocar para vocês o exemplo de São Paulo, porque, obviamente, pensando nos vestibulares de São Paulo, é o que mais pode aparecer. Mas aonde a inversão térmica é um problema? Geralmente, os locais onde a gente percebe que o vestibular gosta de cobrar a inversão térmica como um problema, São Paulo, Santiago, e aonde é o maior problema de todos, Cidade do México. Por quê, professor? Porque São Paulo está cercado por serras. A Cidade do México está cercado por montanhas, por dobramentos modernos, que são as Sierras Madres, a Serra Madre Oriental e a Serra Madre Ocidental. Aí sim vai ser um problema, tá? Primeiro, galera, eu vou fazer para vocês como é a situação normal. E essa situação normal geralmente acontece em dias quentes. Situação normal, dias quentes. Churu. Tá, beleza? Como é que eu acho que eu fiz muito para cima? Até onde pega, deixa eu ver. Até aqui. Vamos ver, galera, se estão bom nos seus conhecimentos de geografia física, hein? Por que eu estou colocando cruzinha na montanha? Cemitério? Não, né, galera, tá? Cruzinha na montanha. Eu estou me referindo a um escudo cristalino. Lembra disso? Toda vez que você vê uma imagenzinha no vestibular, que você tem um relevo que tem cruzinha, é rocha cristalina, rocha magmática, mais resistente, escudo cristalino, arcabouço cristalino, tá bom? São Paulo, por exemplo, tá bem aqui assim, ó. Aqui tá São Paulo. É nóis. São Paulo tá cercado, por um lado, pela Serra do Mar, e pelo outro, estamos cercados pela Serra da Mantiqueira. Beleza. Se eu pegar, galera, se eu pegar. Próximo aqui da superfície de São Paulo, lembra que São Paulo está num vale, tá? A gente vai ter as temperaturas maiores, e quanto mais a gente sobe na atmosfera, mais frio vai ficando a temperatura. Cara, isso é bem óbvio, né? Na troposfera, que é a camadinha mais próxima da gente, até 12 km de altitude, quanto menor a altitude, maior a temperatura. Quanto mais você sobe, menor a temperatura. Isso aqui é natural de acontecer? Não, porque o ar frio ele é mais denso, então a tendência é o ar frio descer, e o ar quente é mais levinho, a tendência é o ar quente subir. Isso acontece, galera, porque a gente tem um baita sol aqui, ó. Pá. Solzinho e tal. Quando esse ar frio desce, o sol começa a aquecer esse ar frio, e esse ar frio esquenta e sobe. O ar quente que tinha subido, ele começa a esfriar
e desce. Então, esfria, desce, esquenta, sobe. Esfria, desce, esquenta, sobe. Esse movimento... Vai, galera, deixa eu ver se vocês estão acordados, hein? Como chama esse movimento que acontece na atmosfera, no magma? Como que chama esse movimento aí? Alguém sabe? Alguém sabe? É um movimento de convecção. Convecção, tá? A atmosfera, galera, também realiza um movimento de convecção. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esse movimento de convecção, ele funciona em dias quentes, tá? Períodos normais, como um dispersor de poluentes. Dispersor de poluentes. Ah, entendi. O Ricardo falou que em dias quentes a gente... Ah, eu não tinha visto, você tinha respondido, David. Perfeito. Esse movimento de convecção, galera, ele funciona em dias quentes como um dispersor de poluentes. Ah, entendi. O Ricardo falou que em dias quentes, então, não vai ter poluição na atmosfera. Claro que vai, né, galera? A gente está falando de São Paulo, tá? Claro que vai. Mas, em geral, no verão, em dias quentes, a concentração de poluentes ela é menor. Porém, em dias frios, a coisa começa a complicar. Inclusive, galera, para quem tem problemas respiratórios, sabe que dias frios, inverno, aqui em São Paulo, além do tempo ser mais seco, isso contribui mais, né, porque chove menos, limpa menos a atmosfera, a gente sabe que começa a dar problemas como rinite e tal, né, um monte de coisa. Vamos já entender por quê. Ó, então, posso apagar a louça? Posso? Então tá. Então, isso que eu expliquei para vocês até agora é a situação normal, tá? Não é a inversão térmica. O que é a inversão térmica? Então, de novo, ó. Mesma situação. Mesmo São Paulo, tal. Só que agora, em dias frios. Ou seja, quando a gente vai ter a inversão térmica. Temos aqui, galera, como sempre, né? A temperatura quente próximo da gente. E quanto mais a gente sobe, temperaturas menores. Só que em dias frios, sempre tende a ter a atuação de uma massa de ar. No caso, galera, que... Exatamente, né, Gia? Sempre... Exatamente, né? Começa a dizer aquele fungo e tal, enfim. Aqui no Brasil, a massa fria que atua é a famosíssima MPA. Massa polar atlântica. Massa polar atlântica. A massa polar atlântica, galera, que tem como características ser fria e úmida. Fria e úmida. Portanto, galera, tem uma alta densidade. Alta densidade. A MPA. Bem-vindo, 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 vem atuando, vem atuando, vem atuando. Opa! Chegou em São Paulo. Quando ela chega em São Paulo, ela vai encontrar, galera, um ar quente. Qual ar é mais denso? O ar frio, da MPA, ou o ar quente? O ar frio. Então, ele se instala por baixo do ar quente superficial. Pá, 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 pá. Se instala
por baixo desse ar quente superficial. Ah, professor, sem problemas. Porque como tem o Sol, né, dias quentes, a gente vai aquecer essa atmosfera, vai ter convecção novamente, sem problemas, eliminamos o problema. Infelizmente, né, enfim, não tem isso, ó, são dias frios. Não há uma atuação tão eficiente do Sol. Então, o que é a inversão térmica? Nada mais é do que a concentração de ar frio na superfície. Até aqui, galera, pelo que eu expliquei. Qual é a interferência do homem? Nula, zero. Concorda? Cara, isso aqui acontece com ou sem ação antrópica, tá? Não tem nenhuma diferença. Agora vai começar o problema. Por quê? São Paulo é São Paulo. Uma cidade que começa a liberar poluentes. Então, ó, essa concentração de ar frio na superfície começa a ter um acúmulo de poluentes. São Paulo está cercado por duas serras. O ar, ele não consegue se dispersar na horizontal. Ele fica armazenado aqui, ó. Não consegue se dispersar na horizontal. Se tem sol, aquece a atmosfera e começa a fazer convecção. Então, a poluição ela vai sendo dispersada no sentido vertical. No inverno, a gente não tem movimento nem na horizontal, porque está cercado por serras e montanhas. E como não aquece esse sol, nem no sentido vertical, porque não tem convecção. Não há convecção, justamente por ser um dia frio. Esse é o problema. Então, vocês entenderam, cara? Inversão térmica sim é um problema? Não. O problema... E se São Paulo fosse uma cidade plana? Cara, não ia ter tantos problemas assim, porque a poluição ia se dispersar no sentido horizontal. E se São Paulo não tivesse no inverno, não fosse um dia frio? Sem problemas também, porque a poluição ia se dispersar no próprio movimento de convecção. Agora, São Paulo, em dias frios e cercado por serras e montanhas, concentração de poluentes. A convecção não consegue dispersar os poluentes aí existentes. Tá bom? E aí, que nem a Gi falou, né? Galera, quem tem problemas respiratórios no período de inverno sabe o quanto sofre, porque fica um tempo extremamente seco e com uma concentração de poluentes péssimo, tá? Se tem qualidade do ar aí, galera, péssima no período de inverno, também por essa inversão térmica, tá bom? Deu para entender, galera, o problema da inversão térmica? Aliás, ó, óbvio que isso não vai acontecer, tá? Mas essa concentração de poluentes, essa concentração de monóxido de carbono ou dióxido de carbono, ela pode fazer, galera, inclusive, se você começa a respirar uma concentração muito grande disso, vocês que manjam de biologia muito mais do que eu sabem, né? Isso, que o monóxido de carbono ele tem a capacidade de grudar na hemoglobina e fazer com que você transporte menos oxigênio. Se for uma concentração muito absurda, você pode, inclusive, morrer. A gente vê, galera, em seriado norte-americano, tal, que as garagens são fechadas, geralmente o que a galera faz para se matar, uma morte indolor? Eles se trancam na garagem e começam a acelerar o carro. Porque se acelera o carro, você vai produzindo ali monóxido de carbono, e aí você começa a respirar aquele monóxido de carbono, você respira cada vez menos oxigênio, você vai perdendo a sua consciência, ficando com sono, você dorme e não acorda mais. Tá? Então, o jeito, assim, digamos, indolor de você acabar se matando. Tá? Alguns casos, né, aconteceram inclusive ano passado, que o cara estava no hotel, ele colocou fogo para queimar na lareira, vocês lembram disso? E aí, tipo, ele colocou fogo na lareira no ambiente fechado. E aí a concentração de monóxido de carbono aumentou tanto, ele dormiu, ele não acordou mais. Tá? Por quê? Porque está sem oxigênio para ser transportado pelas hemoglobinas. Isso vai acontecer em São Paulo pela inversão térmica? Claro que não, né, galera? Tá?
Mas, inclusive, é por isso que quando você está num congestionamento no túnel, você tem que desligar o carro. Porque senão você está queimando, né? Você está gerando ali uma estufa de monóxido de carbono. Vai ter uma morte coletiva lá? Claro que não. Mas você vai ficar mais lesadinho. Então, o seu tempo de reação pode ser menor, você pode demorar mais para frear, pode causar acidentes, tá? Então, não bom aí. Fala aí, David. Professor, então essas irregularidades climáticas, teoricamente é bom para evitar esses problemas de inversão térmica? Tipo, digo, por exemplo, quando tem dias quentes no próprio verão, sabe? Ou no próprio Sim, inverno. é bom, David, é bom. Tá, para eliminar esses poluentes é bom, né? Porque vai ter o aumento da convecção tal, dispersa um pouco os poluentes. Claro que o ideal seria se a gente não poluísse ou se chovesse pelo menos um pouquinho. Mas a convecção ajuda sim, David. Ajuda sim, ajuda. Tá bom? Inclusive, ó, vocês até podem usar como migué isso. Por quê? Não isso, né? Mas no período de inverno, como a concentração de monóxido de carbono é um pouco maior na atmosfera, a gente tende a sentir um pouco mais sonado também, tá? Então, você fala assim, oh, por que você não veio para aula? Ah, é por causa da inversão térmica. Tá, pode até usar como desculpa, beleza? Mentira, galera, não façam isso, tá? Não façam isso. Tá bom? Então, pessoal, ó, próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre... então, repertório, exatamente. A gente fala sobre o aquecimento global, buraco na camada de ozônio e as convenções climáticas, Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto e tal, que é assunto importante aí para vocês. Beleza? Galera, bom final de semana para vocês, bom sábado e até terça-feira aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigadão e bom final de semana. Você também. Você também, Diego.